Olá, eu sou Hilton Souza, analista junguiano, especialista em psicotraumatologia, e hoje estou aqui com mais um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, e o capítulo de hoje, sobre o qual nós vamos pensar um pouquinho e refletir, é o capítulo 3, com a epístola de Paulo aos Filipenses, que o versículo, que é o capítulo 2, versículo 3, dizendo: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E o título do capítulo é Examina-te. E é algo muito bom da gente dedicar um pouco de tempo para refletir nesse examina-te, porque todos nós ocupamos um espaço. E aqui quando nós falo uma posição, não só em tempo e espaço, né? Todos nós ocupamos uma posição, mas eu falo também dentro das interações e das relações, das dinâmicas relacionais que nós vivenciamos cotidianamente, seja no nosso núcleo da família, seja no trabalho, na escola, com os colegas, na rua, no ponto de ônibus. Todos nós adquirimos uma posição e, portanto, dentro dela desenvolvemos uma função. E é importante a gente observar se os nossos gestos, se as nossas atitudes, se os nossos sentimentos, se os nossos pensamentos, o que é que está impulsionando eles? Qual é a mola mestra que impulsiona uma palavra minha, ou um gesto, ou uma atitude? O que é aquilo que me move, que me guia para poder fazer uma determinada coisa? Porque todos nós, como eu disse, temos uma função ao adquirirmos, ao estarmos numa posição dentro desse, vamos chamar de ecossistema, que é a sociedade, toda essa coletividade, ou de um micro ecossistema, que é a nossa vida em família. Todos nós desempenhamos um papel. E a gente para pensar sobre o que é que nos faz, agir de uma forma. Eu faço alguma coisa porque eu espero do outro um reconhecimento. Eu digo uma coisa porque eu quero que o outro me aceite. Eu digo porque eu quero que o outro me elogie, veja o quanto eu sou inteligente. Ou eu faço isso porque eu quero o bem daquela pessoa, porque eu desejo uma melhora para aquela pessoa, que ela possa se transformar para melhor, sem entrar aqui num desculpismo, ou uma falsa versão de humildade, de tentativa de auxiliar, mas que no fundo é a vaidade e o orgulho ali dizendo, porque nós temos a intenção de meter o bedelho na vida do outro e julgarmos e criticarmos. Não é fazer, eu estou falando aqui que não é disfarçar um lobo em pele de cordeiro. Mas vamos pensar aqui de uma forma genuína. Todos nós, dentro da função que exercemos em cada ambiente que frequentamos, temos a nossa importância. E aí é necessário que nós observemos e ganhemos consciência de que ninguém é melhor do que o outro. Dentro de um sistema, se a gente for pensar dentro de uma empresa, dentro de uma clínica, dentro de onde quer que seja, mesmo havendo uma hierarquia por uma questão de organização, mas cada função tem a sua importância. Portanto, não é demérito ocupar uma posição que, às vezes, e a gente tem muito disso, a gente acha que é inferior. Observe-se quando você fala de uma diarista.
se você consegue falar sem destituído desse pensamento de que é uma profissão inferior. Mas veja como foi na pandemia, que ninguém podia sair de casa, como é fundamental e importante. Quando a diarista não pode, como faz falta para a gente? Então, qual é a métrica que lhe faz pensar que esse trabalho é indigno ou que aquele trabalho, um outro trabalho seja digno? É o status? É a quantidade de dinheiro ganho? É o reconhecimento? É a fama? Não há vergonha nenhuma em exercer determinada profissão. Não há, pelo contrário, é uma honra e nós deveríamos saber valorizar isso. E vamos trazer isso, digamos, para um aspecto mais espiritualizado, quando a gente pensa, se a gente for olhar o planeta Terra, a gente sabe, a gente às vezes fala como se fosse um ser único, composto de diversas células que somos nós, os animais, as plantas, e cada um tem uma função que tem uma importância. Derrube as plantas, as florestas ao máximo e você vai ver a consequência. Quantos animais não morrem por causa disso? Quantos animais acabam migrando para outros lugares? Veja, eu cresci aqui em Salvador e dificilmente eu via na minha infância falcões voando pela cidade. Hoje em dia, como a cidade já foi tão desmatada, é muito comum você ver os falcões, inclusive atacando os pombos, obviamente, porque precisam se alimentar, mas foram retirados do seu habitat natural. Então, isso vai comprovando a interconectividade que nós temos, né, dentro desse ecossistema, dentro desse universo. E, portanto, necessitamos exercitar a nossa função, seja ela como profissional, ou seja ela como ser humano, com dignidade, com gratidão. E por isso que Paulo recorre à palavra humildade, porque não é mérito de ninguém, é um recebimento. É uma misericórdia divina, vamos dizer assim, que nos permite e que tem uma função, seja ela de transformação ou de aprendizado. Então, vamos analisar aqui a árvore. Nenhuma árvore começa já como árvore, nessa hierarquia, vamos dizer. Ela começou primeiro como uma planta, uma semente que virou um brotinho, que foi se desenvolvendo, mas para se desenvolver ela precisou criar raízes e deixar que essas raízes fossem se aprofundando na terra escura, enquanto por fora, acima da superfície, ela ainda é pequena, não tem nenhuma suntuosidade ou grandiosidade, vamos dizer assim, mas ela vai criando uma fundação para que ela possa desenvolver o seu tronco e ter sustentação adequada para se manter em pé, erguida, e aí desenvolver os galhos, desenvolver as folhas, as flores e os frutos. Mas ela faz isso como não quero falar aqui um dever, mas é como um ser. Eu sou isso. É assim que eu sou. É esse o fluxo que eu sigo. O meu fruto eu não dou pensando se aquela pessoa que come merece ou não merece, é digna ou é indigna. A sombra que ela projeta quando a árvore já está grande, ela não foi criada pensando, alguém vai vir aqui e vai se deitar. Ela segue o fluxo dela, ela segue em direção à luz, ela se alimenta dessa luz que vai promover a fotossíntese e que vai gerar nela a sustentação para que ela exerça a sua atividade, exerça a sua função. Então,
saibamos trazer para nós essa analogia em que necessitamos nos alimentar também dessa luz vital, e que ela possa, né, com todos os seus exemplos, servir de inspiração, de mola propulsora para as nossas ações, que é uma doação infinita, respeitando cada outro ser, cada outra entidade, respeitando, mas seguindo o seu fluxo e dando a sua contribuição sem se importar com o que o outro está fazendo. Porque nós não temos que ser juízes do outro. Não é nossa função. Então, acho que eu deixaria aqui um convite no sentido de que cada ação que você promove, seja ouvir alguém, seja uma palavra de bom dia que você dê a um vizinho que você não conhece, que você não tem intimidade, mas que entrou no elevador com você, e você, por um gesto de educação, mas também com o intuito de desejar que aquela pessoa tenha um dia bom, da mesma forma que você e eu gostaríamos de ter um dia bom, desejar àquela pessoa um bom dia. Às vezes isso faz diferença. A gente está desacostumando a ter gestos pequenos. E tudo isso são funções. Que não importa qual seja o resultado, não cabe a nós ficar medindo o resultado, e essa medição não deve ser voltada ou focada no benefício que vou receber. É como a luz do sol, é uma doação infinita, incessante, sem julgar quem recebe, quem alimenta, quem cresce disso. Porque todos, sem sombra de dúvida, todos se beneficiam dela. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo.